Evangelho de Marcos, capítulo 14, vamos ler do 27 ao 31 nesse primeiro momento, depois vamos avançar até o versículo 51. Diz o texto assim da palavra de Deus, Marcos 14, 27. E Jesus lhes disse: todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Estamos, irmãos, nós preparados para seguir Jesus até o fim, até as últimas consequências? Se fôssemos nós no lugar desses discípulos, faríamos algo diferente ou faríamos o mesmo que eles fizeram? Nessa noite nós vamos ver que o servo foi abandonado no jardim. Depois dele ser adorado em Betânia, quando Maria derrama aquele óleo precioso sobre a cabeça de Jesus, depois dele ser traído lá no cenáculo, quando ele reúne os discípulos para a Páscoa e ele institui então a ceia do Senhor, agora nós temos um cenário diferente. Jesus sai do cenáculo após a Páscoa, cantaram alguns hinos, Jesus está se dirigindo ao Getsêmani, ao jardim, para que ali então ele possa estar diante do Pai. E nesse caminho para o jardim, antes de chegar lá, Jesus então traz essa palavra para os discípulos. Jesus então diz que ele seria preso. Ele traz uma profecia aqui do profeta Zacarias, lá no capítulo 13, o versículo 7 de Zacarias, dizendo que o pastor seria ferido e as suas ovelhas seriam dispersas. Diante desta palavra, Jesus traz também uma exortação e uma orientação para os discípulos. Quando isso acontecer, quando o pastor for ferido, vocês devem ir até a Galileia e no futuro, daqui 3 dias, nós vamos nos reencontrar. Os discípulos não entenderam a palavra, não creram na palavra de Jesus, não compreenderam aquilo que Jesus estava dizendo para os seus servos. O que nós podemos ver aqui, irmãos, em toda esta temática de Marcos, é que Jesus nunca perdeu o controle da situação. Jesus, ele sempre esteve no controle de tudo, no controle de todas as coisas. Mesmo diante da oposição dos líderes, mesmo diante da traição de Judas, mesmo diante da dor, da agonia no Getsêmani, mesmo quando ele estava sendo preso, mesmo quando ele é levado para a casa do Pilatos, quando ele é levado para a casa do sumo sacerdote, mesmo quando ele vai para a cruz, Jesus nunca perdeu o controle da situação. Nós sempre vemos um Jesus Senhor daquelas circunstâncias. Nós nunca vemos um Jesus desesperado, um Jesus que é pego de surpresa, um Jesus que não sabe aquilo que lhe vai acontecer. Ele sempre, meus irmãos, soube do que lhe aconteceria, desde que ele sai lá da Galileia, caminho para Jerusalém. Jesus sabia que o destino dele era o alto daquela cruz. Jesus sempre está no controle de todas as coisas, irmãos. Não precisamos nos desesperar, não precisamos ficar afoitos, angustiados, aflitos, apreensivos, porque Ele sempre esteve e Ele está no controle de todas as coisas, no controle da sua vida,
no controle da sua casa, no controle dos seus negócios, no controle da sua família. Ele está no controle quando estamos doentes, quando estamos enfermos. Deus, através de Jesus, sempre esteve no controle de todas as coisas. A maior dor de Jesus não foi a cruz. A maior dor de Jesus não foi passar 6 horas pendurado, pregado naquele madeiro. A maior dor de Jesus foi a dor do fracasso dos seus discípulos. E ele sabia que esses homens fracassariam. A agonia que Jesus revela no Getsêmani, aquele suor com gotas de sangue, sim, em parte era pelo sofrimento da cruz, de levar o pecado da humanidade inteira sobre ele, mas parte desta dor era saber que os seus discípulos fracassariam, justamente no momento em que ele mais precisava dos seus. Nós vamos ler depois que Jesus pega os discípulos, vai até o Getsêmani, deixa, era 11 menos 3, sobra 8, ele deixa 8 dos discípulos, pega Pedro, Tiago e João, vai um pouquinho mais adiante no jardim e fala para os discípulos, Pedro, Tiago e João, fiquem aqui orando, porque eu vou um pouquinho mais adiante para orar. E quando Jesus começa a oração, 1 hora depois Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Isso acontece 3 vezes. A maior dor de Jesus foi ver os seus discípulos fracassarem quando ele mais precisava da presença, da companhia, da força daqueles homens. E ele então vai expressar tudo isso no texto desta noite. O texto que nós lemos, irmãos, fala então sobre o fracasso dos discípulos em obedecer ao Mestre. E esse fracasso não é apenas daqueles discípulos. Nós, também como discípulos, temos dificuldades em obedecer. Nós também como discípulos fracassamos na obediência ao Senhor Jesus Cristo. Quando eles estavam indo para o Getsêmani, então, volte aqui a sua atenção para o cenário. Jesus estava lá no cenáculo, em Jerusalém. Ele celebra a Páscoa, ele tem aquele jantar com os seus discípulos. E nunca depois de um jantar com um churrasco é aprazível você chamar a igreja para uma vigília de oração, porque não vai dar muito certo. Os discípulos lá no cenáculo comeram o cordeiro, as ervas amargas, os pães, e depois Jesus leva eles para uma vigília no monte, e eles dormiram. Por isso que no culto dos homens a gente sempre fazia o culto primeiro e depois o jantar, né? Porque quando você dá o jantar primeiro, isso pesa, e depois os olhos não aguentam ficar acordados. Então o cenário muda, Jesus sai do cenáculo com os discípulos, menos Judas que saiu para entregar. Jesus está indo a caminho do Getsêmani, e é nesse caminho que o texto diz, então Jesus fala para ele, todos vocês vão me abandonar, verso 27, porque está escrito, eu vou ferir o pastor, e as ovelhas vão se dispersar. Todavia, depois da minha ressurreição, verso 28, irei adiante de vocês para a Galileia. Irmãos, aqui, Jesus está instruindo os discípulos, e é nesta obediência à instrução que eles falham. Jesus não está citando a profecia de Zacarias para repreendê-los, mas para instruí-los daquilo que eles deveriam fazer. Jesus adverte aqueles homens, vocês vão me abandonar. E o Pedro diz, Senhor, capaz eu abandonar o Senhor? Imagina, os outros podem, mas eu nem que preciso seja morrer para o Senhor, eu jamais vou desertar, eu não vou fazer isso. E aí Jesus fala, Pedro, 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 antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E ele insiste, lá no verso 31, Senhor, jamais, eu vou morrer com o Senhor, não vou lhe negar. Jesus traz essa advertência, vocês vão me abandonar. Que na verdade era uma instrução para aqueles discípulos, mas ele traz também uma garantia, olha, nós vamos nos reencontrar. Ele fala, depois da ressurreição, eu vou encontrar vocês lá na Galileia.
Então, aonde tudo começou, porque o ministério de Jesus começa na Galileia, ele chama os primeiros discípulos da Galileia, ele começa o ministério dele na região da Galileia, ele está dizendo, olha, nós vamos voltar à estaca zero, nós vamos voltar ao ponto de início, nós vamos voltar lá na Galileia, para de lá nós recomeçarmos, para que vocês recomecem. Agora vocês serão homens diferentes, porque vocês já viveram comigo 3 anos, vocês já amadureceram em alguns aspectos na sua fé. Mas como eles não creram, o anjo teve que lembrar aqueles homens. Veja o capítulo 16 do Marcos, o verso 6 e o verso 7. Capítulo 16, verso 6 e verso 7. Ele, porém, lhes disse, o anjo aqui falando para os discípulos, não tenham medo. Vocês estão procurando o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar em que vocês o puseram, né? Onde puseram o corpo dele. 7, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, Jesus falando para as mulheres, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Então eles não creram na palavra de Jesus, e aqui está, irmãos, a dificuldade daqueles discípulos em crer e obedecer às ordens do Senhor Jesus Cristo. Qual que é a importância disso? Se eles tivessem crido, eles não teriam sofrido tanto de ansiedade, toda aquela situação. Se eles tivessem crido, irmãos, a vida deles seria mais tranquila. Aquele pós-crucificação, aqueles 3 dias, eles teriam tido mais fé, teriam tido mais esperança, porque a falta de obediência muitas vezes aplaca em nós a confiança e a esperança. Se eles tivessem crido, eles teriam sofrido menos. Se nós não cremos, nós sofremos mais. Esta é uma matemática do reino de Deus. E aliás, Pedro talvez não teria negado Jesus, se eles tivessem crido naquilo que Jesus tinha dito. O pastor vai ser ferido, as ovelhas vão se dispersar, mas eu vou ressuscitar e vou encontrar vocês daqui a 3 dias, e nós vamos subir de novo para Jerusalém, para recomeçar tudo de novo. Há quem acredite que Zacarias 13:7 era mais uma instrução para aquele momento da prisão, do que necessariamente uma repreensão. Eles deveriam de fato ter fugido. O que Jesus está dizendo para esses discípulos aqui, olha, quando eu for preso, quando eu for amarrado, vocês fujam, não fiquem, não resistam, não intervenham, não façam nada. Quando o pastor ser preso, ferido, vocês devem sair, fugir, saiam daqui, não tentem qualquer ação para mudar esta realidade. Quando eu for preso, vocês devem cair fora. Pedro não deveria estar seguindo a Jesus. Pedro deveria ter ido para a Galileia com os outros discípulos, para esperar as coisas concretizarem-se em Jerusalém com a morte de Jesus e a sua ressurreição, e então eles se encontrariam e eles voltariam para a cidade. Se Pedro tivesse obedecido, ele não teria ferido o mal, cortado a sua orelha, ele não teria negado Jesus 3 vezes, porque Pedro com os outros teriam ido para a Galileia, eles não teriam resistido à prisão. Pedro não teria acompanhado Jesus de longe, não estaria lá na casa do sumo sacerdote. Se eles tivessem obedecido à ordem de Jesus, as coisas poderiam ter sido diferentes para eles. Mas como Pedro lidera o bando, os outros também declaram: nós também não vamos negar ao Senhor. Verso 28, todavia, da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Essa era a instrução. Eu vou ser preso, vocês vão para a Galileia, aguardem lá, daqui a 3 dias eu vou ressuscitar e eu vou encontrar vocês na Galileia. Diante dessa orientação de Jesus e dessa palavra, Pedro então se levanta e diz: não, Senhor, capaz, imagina, eu não vou desertar, eu não vou abandonar, eu vou ficar com o Senhor até o fim, se preciso for, eu vou morrer com o Senhor. Pedro lidera essa palavra e os outros vão na onda do Pedro, e todos dizem que não negariam ao Senhor, mas nós sabemos que no final todos eles negaram, todos eles fugiram, todos eles abandonaram o Senhor, porque Jesus sabia que isso iria acontecer. Portanto, meus irmãos, cuidado com
aquelas palavras de afirmação que muitas vezes nós proferimos, com aquela altivez que muitas vezes nós demonstramos, com aquele excesso de confiança que às vezes nós temos. Não, mas eu sou um crente maduro, eu já sou um cristão há muito tempo, eu tenho experiência, eu tenho caminhada com o Senhor, eu jamais vou enfraquecer na fé, eu jamais vou negar o Senhor, eu jamais vou me afastar da igreja, eu nunca vou cair, eu vou ficar sempre firme no Senhor. Ora, meus irmãos, a Bíblia diz: cuidado para aquele que está em pé, veja que não caia. Nós não somos em nada diferente desses discípulos. Se nós não obedecermos às orientações e à palavra e permanecemos em Jesus na sua palavra, todos nós temos potencialidade para abdicar e abandonar o Senhor. Eu e você temos potencialidade para abandonar o Senhor. Por isso nós não podemos nos afastar. Por isso nós temos que permanecer o mais próximo do Mestre em obediência possível, para que a gente não venha a cometer o mesmo erro que esses homens cometeram. Vamos para a segunda parte desse texto, que é do verso 32 até o verso 42. Aqui nós vemos Jesus procurando alguém para dividir o sofrimento. O que você faz quando está em sofrimento? Qual é a sua atitude quando você está passando por um vale da sombra da morte? Qual é o seu comportamento quando as coisas começam a ruir ao seu redor? O que você faz quando as coisas começam a dar errado para você? Jesus nos ensina que quando nós começamos a passar por tempos de sofrimento, nós precisamos de alguém para dividir aquele momento, aquela carga, aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, aquela frustração. Irmãos, nunca jamais se isolar é ideal e é saudável. Nós temos que ter alguém ao nosso lado. Eles estão caminhando então até o Getsemane. Jesus dá essas instruções nesta caminhada, e o verso 32 então diz que eles chegaram, 32 do capítulo 14, foram para um lugar chamado Getsemane, que significa prensa de azeitonas. Literalmente Jesus vai lá para ser prensado, para ser esmagado, para ser moído. O peso dos pecados da humanidade que agora estavam recaindo sobre Jesus é aquilo que vai espremer, aquilo que vai apertar, aquilo que vai prensar Jesus Cristo. O peso dos pecados de toda a humanidade até esse momento, o peso dos pecados daqueles que estavam ali com Jesus e os pesos dos pecados de todos que viriam depois de Jesus, inclusive os meus e os seus pecados, estavam ali recaindo sobre Jesus naquele momento, naquela noite. Por isso o nome Getsemane é muito significativo. Prensa de amassar azeitonas. Jesus é prensado literalmente pelo peso dos nossos pecados. Jesus diz aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Dos 11 que estavam com ele, Judas estava trazendo a turba para prender Jesus. Ele deixa 8 sentados e pega Pedro, Tiago e João, verso 33, levou consigo Pedro, Tiago e João, então começou a afligir-se, a angustiar-se, e disse a Pedro, Tiago e João: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer, ficai aqui e vigiai comigo. Quando nós estamos passando por sofrimento, nós precisamos de alguém para dividir o fardo. E aqui Jesus procura a comunhão humana, e ele vai procurar também a comunhão divina. Pastor, mas eu tenho comunhão com Deus. Eu levo as minhas dores aos pés de Jesus. Eu coloco diante do Pai todas as minhas aflições. Eu não preciso de ninguém ao meu lado. Não, você precisa de alguém ao seu lado. Nem que seja um Pedro, um Tiago e um João. Nem que seja alguém que quando você mais precisa, talvez ele não vai estar ali plenamente. Mas nós precisamos de alguém ao nosso lado. Ele pede Pedro, Tiago e João, fala: fiquem aqui, vigiem comigo. Jesus se afasta um pouquinho mais, porque ele precisava da comunhão com o Pai também, a comunhão humana, mas a comunhão divina. E Jesus agora vai orar ao Deus Todo-Poderoso. Ele revela o motivo da sua angústia: minha alma está tão aflita, tão triste, estou a ponto de morrer, ficai aqui. 35, e adiantou-se um pouquinho mais,
Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse que passar por aquela hora. Que hora era essa, meus irmãos? Não apenas a hora da cruz. Segundo alguns estudiosos, a hora que Jesus se refere aqui, o cálice que Jesus se refere aqui, era o abandono do Pai, no momento em que ele está lá na cruz. Lembra que Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? O que Jesus mais temia aqui não era os discípulos dormindo, não era Judas prendendo, não era nem as 6 horas de sofrimento na cruz, mas o que Jesus mais temia aqui era ele estar abandonado pelo Pai. Esse é o pior sentimento, é o pior cálice que alguém pode beber, o abandono do Pai, mas era necessário para que Jesus, então, como homem, sofresse no nosso lugar. Ele dizia no verso 36, Abba. Abba é uma palavra aramaica que significa pai. Não é diminutivo, mas é uma expressão que denota intimidade profunda, plena, completa, absoluta. Abba é um termo que expressa uma plena comunhão, íntima e profunda comunhão espiritual entre aqui Jesus e Deus. Quando nós clamamos ou dizemos Abba, Pai, é a expressão da mais profunda intimidade entre o homem e o Senhor. Ele diz: tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Este cálice pode significar a cruz, pode simbolizar a morte, mas pode simbolizar também o abandono que ele sofreria do Senhor. Todavia, como um filho obediente, ele fala assim: não seja o que eu quero, mas como tu queres. Voltando aos discípulos, achou eles dormindo e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudestes vigiar 1 hora sequer? Vigiar e orar, porque o espírito, está pronto, mas a carne é fraca. Ele diz assim: orem para que vocês não entrem em tentação. Então ele se retirou e de novo orou, proferindo as mesmas palavras. Voltou e encontrou os discípulos novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, lhes disse: ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora daqui. Aquele que vai me trair se aproxima. Meus amados, Jesus está sob controle de todas as coisas. Jesus precisava de alguém para dividir um pouco aquele peso, aquela carga humana que estava sobre os seus ombros. Ele leva Pedro, Tiago e João, os mesmos discípulos que estiveram no Monte da Transfiguração, os mesmos discípulos que estiveram na casa de Jairo quando ele ressuscita a filha de Jairo. Agora esses mesmos discípulos estão aqui contemplando o sofrimento e a dor de Jesus Cristo. E há quem associe Filipenses 3:10 a esses 3 eventos aqui: a manifestação do Filho, a manifestação da sua ressurreição e o seu sofrimento. Jesus seria feito pecado por nós, tomaria a maldade, a maldição da lei sobre a sua vida. Jesus se faz maldição pelos nossos pecados, e ele é pregado na cruz para nos libertar dos nossos pecados. O seu pavor era o abandono do Pai. Esse seria o seu cálice, estar sozinho naquele momento. Além da comunhão humana, Jesus também procura a comunhão com Deus. Ele clama Abba, essa relação íntima e profunda. Ele diz: faça a tua vontade, submissão e obediência e entrega em amor. Os discípulos que prometeram morrer com ele não suportaram 1 hora sequer acordados para ajudar Jesus naquele momento de dor.
Por isso, queridos, quando alguém passa por algum sofrimento, quando você e eu, a semelhança de Jesus, estamos em aflição, nós precisamos nos cercar de alguém que possa nos ajudar a dividir esse peso, a carregar esse fardo. Mesmo que essas pessoas não façam tudo aquilo que a gente precise, mas nunca é bom nós estarmos sozinhos, sempre precisamos estar com alguém ao nosso lado. Vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Esse é um conselho saudável para nós. Devemos estar vigilantes, o diabo é astuto, ele arma as ciladas, as armadilhas, e se nós não estamos vigiando, se nós não estamos em oração, nós vamos cair, nós vamos ceder, nós vamos nos entregar, nós vamos abdicar da fé, nós vamos nos afastar do Senhor Jesus. Quantas pessoas que nós conhecemos que se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, porque não vigiaram e não oraram. A semelhança de Pedro, julgaram que jamais aconteceria com eles aquilo, mas aconteceu. Porque nós não podemos nos achar, irmãos, mais espertos que o nosso inimigo. Ele é astuto, diz a palavra de Deus. E se a gente não mantém uma vigilância plena, nós podemos sim, como esses discípulos aqui, cair em sono espiritual e seremos devorados e vencidos pelo inimigo da nossa alma. Nem uma hora apenas vocês puderam vigiar comigo, nem uma hora sequer vocês conseguiram ficar acordados para me ajudar neste momento. Quantos cristãos, irmãos, estão sofrendo deste mal do sono espiritual, da apatia espiritual, da entrega espiritual, da falta de ânimo, da falta de desejo, da falta de vontade. Como é triste a gente ver pessoas que não têm essa motivação de estar em comunhão, de estar na presença de Deus, de procurar o conhecimento da palavra, de buscar ao Senhor. Como aflige o nosso coração humano ver que para algumas pessoas qualquer outra situação é mais importante que nós estarmos diante do Senhor e na presença dEle. A apatia espiritual é o primeiro passo para a queda espiritual. Nós temos que ficar atentos, e a melhor forma de fazermos isso é vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação. Nós somos tentados diariamente. Ser tentado não é pecado, ser pecado é cair na tentação, é ceder às armadilhas de Satanás. Quantas vezes por dia você é tentado com tentações diversas? Mas se nós estamos vigilantes, se nós estamos firmes, se nós estamos atentos, acordados, se nós não estamos dormindo espiritualmente, nós vamos superar. A palavra de Deus diz, se não me engano em Efésios, desperta tu que dormes. Irmãos, é tempo de despertarmos, amém? Estamos em 2023, é tempo de sair da apatia espiritual para algo novo na nossa vida com o Senhor. Nós temos que sair daquela mesmice que muitas vezes nós estamos acostumados para experimentar algo diferente na nossa vida. Vamos acordar desse sono e desta apatia. O último texto que eu quero trazer para você é o momento da prisão de Jesus, a partir do verso 43. Enquanto ele ainda falava, o final do verso 42, olha, Pedro, Tiago e João, acordem, vamos lá. Não durmam mais, se vocês ficarem dormindo agora, vocês vão ser presos também. Vocês vão ser pegos dormindo, acordem, vamos. O traidor já está chegando, já está às portas, levante-se, vamos. Enquanto ele ainda falava isso para os discípulos, logo chegou Judas, um dos 12, e Jesus aqui faz questão de nominar Judas, um dos 12. Ele chega com uma multidão, em algumas traduções diz uma turba, com espadas e pedaços de pau, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação, dizendo, aquele quem eu beijar. E o beijo aqui não é apenas o ósculo santo, uma saudação. O beijar aqui significa um ato de intimidade profunda. Não o beijo entre marido e mulher, mas um beijo que expressa mais do que uma simples saudação rabínica, algo casual. Mas era um beijo mais contundente, ou talvez uma série de beijos. Não apenas um beijo, mas uma série repetida de beijos que apontava para uma íntima relação de amizade.
E Judas está expressando aqui então uma íntima relação, uma profunda intimidade e amizade com Jesus, mas também uma grande traição. Por isso você ouve hoje a expressão, né, o beijo de Judas, o beijo do traidor. Aquele quem eu beijar é esse que vocês devem prender. Aquele que o traía lhe dera o sinal: prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estava com eles ali, quem era esse? O Pedro, né? O Pedrão que estava ali. O que Pedro fez? Feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Na verdade, Pedro queria cortar a cabeça do Malco, não a orelha. Pedro saca a espada, irmãos, para cortar a cabeça do Malco. Você acha que Pedro era tão bom assim de mira? Será que Pedro era tão bom no manuseio da espada que cortou somente a orelha de Pedro? Não, de Malco, não. Pedro queria cortar a orelha, a cabeça. Pedro saca a espada e começa a dar facada no escuro. Eles estão no Getsemane, já estava escuro, era noite, era breu. Eles estavam com sono, as tochas, as fumaças. Quando Pedro vê aquela multidão chegando, Pedro saca a sua espada e começa a dar golpe. E a intenção dele era cortar a cabeça do Malco. Talvez a espada tenha batido no capacete, deslizado e cortado a orelha. Jesus lhe disse: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, e não me prendestes, mas isso é para que se cumprisse as Escrituras. Então Jesus estava no controle de todas as coisas. Não prenderam antes porque não era chegado o momento, agora era o momento. Então todos os deixaram, né? Os discípulos fugiram, todos abandonaram. E aí aparece no verso 51 e 52 um jovem que seguia envolto num lençol, desnudo, e o agarraram, pegaram aquele jovem, mas ele se desvencilhou, largou o lençol e fugiu despido. Aqui nós temos, irmãos, a conclusão então desse ato. Jesus está sozinho agora, não sozinho, mas ele vai ficar apenas com o Pai, que vai acompanhá-lo até a cruz, aonde o Pai vai deixá-lo. Alguns personagens aqui, meus irmãos, o Judas vem liderando a turba, a multidão. Sacerdotes, líderes, escribas, fariseus, todo mundo agora formam aquela força-tarefa para prender Jesus. E não era às 6 da manhã como faz a PF hoje. Era de noite, na madrugada, no escuro. Eles pensaram que Jesus poderia fugir. Por isso Judas quis se cercar de uma numerosa multidão, com espadas, com paus. Se alguém tentar impedir, a gente está preparado. E de fato Pedro se levantou para impedir. Se alguém reagir, a gente prende junto. Eles pensaram, Jesus poderia tentar escapar, ou quem sabe Jesus poderia tentar algum milagre, alguma coisa. Então nós temos que estar preparados. Por isso que Judas vem com uma multidão, diz a minha tradução, com espadas e pedaços de pau, para que eles garantissem que Jesus seria deliberadamente preso, que ele não tivesse nenhuma chance dele escapar. Aí nós temos o outro personagem, que é o Pedro, que se levanta, mira a cabeça do Malco, acerta a orelha. Pedro usa as armas erradas na hora errada e pelo motivo errado. Lembra da orientação de Jesus? O pastor vai ser ferido e os discípulos vão fugir. Então naquele momento em que Jesus está sendo preso, eles deveriam ter fugido, deixado Jesus ali preso, ido para a Galileia, mas eles desobedecem. O Pedro então reage de uma maneira impulsiva, como ele era impulsivo, mas ele não tem sucesso. Pedro só não foi preso porque Jesus curou o Malco. Se Jesus não tivesse colado a orelha do Malco de volta, talvez o Pedro estaria preso com Jesus, talvez seria também crucificado e morto por atentar contra o soldado, que a gente sabe pelos textos paralelos que era o soldado do sumo sacerdote. O Pedro aqui tenta agora honrar a palavra que ele empenhou para Jesus. Qual foi a palavra que ele deu para Jesus?
Eu não vou te negar, Senhor. Eu não vou abdicar, eu vou morrer pelo Senhor. E agora ele está aqui humanamente tentando cumprir um voto que ele nem deveria ter feito anteriormente. Ele está aqui tentando manter uma palavra que ele empenhou, que ele nem deveria ter empenhado. Mas ele tenta então honrar a sua palavra. Mas ele não consegue, porque Jesus já sabia que isso ia acontecer. Os outros discípulos, que são personagens aqui nesse contexto, todos abandonam Jesus, todos eles fogem, e chega então a história esse jovem, do verso 51 e verso 52, que segundo alguns estudiosos era justamente o João Marcos, o proprietário daquele cenáculo onde Jesus havia celebrado a última Páscoa. Talvez alguns estudiosos dizem que Judas tenha levado os soldados até o cenáculo para prender Jesus lá no cenáculo. Mas quando chegam lá, Jesus não estava mais. E aí então Judas, sabendo que Jesus tinha o hábito de ir para o Getsemane, para aquele jardim, Judas então conduz os soldados para lá. Quando eles chegam lá no cenáculo e tentam encontrar Jesus, segundo estudiosos, uma teoria, não podemos asseverar isso, o Marcos então acorda, porque era a casa dele, e naquele susto, o que está acontecendo? Quando os soldados saem, Marcos se enrola num lençol e vai acompanhando para ver o que acontecia. E chegando então lá no jardim, Jesus é preso, todo mundo foge, e eles iam prender o Marcos também. Aí ele se desvencilha e foge seminu, despido. Essa é uma possibilidade que aqui Marcos está relatando, uma espécie de autobiografia. Esse certo jovem seria ele mesmo, o autor do Evangelho, que estava aqui relatando a sua presença neste momento. João Marcos está presente aqui. João capítulo 16, no verso 32, diz que logo o Pai o abandonaria. Eu quero ler esse último texto para finalizar, irmãos. João capítulo 16, e o verso 32. Sozinho com o Pai, todos abandonaram. Dali mais algumas horas, o Pai também iria deixar o Senhor Jesus Cristo. Está próxima a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para o seu lado, e me deixareis sós. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. E eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Nós sabemos que depois de algumas horas, Jesus é abandonado pelo Pai para morrer na cruz do Calvário. Irmãos, para finalizar, primeira aplicação deste texto: cuidado com o excesso de confiança. Cuidado com o excesso de confiança espiritual. Jamais acontecerá isso comigo. Jamais vou negar Jesus. Jamais vou abandonar Jesus. Jamais vou pecar. Jamais vou cair. Aquele irmão é fraco. Aquela pessoa não tem fé. Por isso que ele caiu, por isso que ele pecou, por isso que ele está vivendo daquele jeito. Mas eu jamais farei isso. Tem um ditado que diz: nunca diga nunca. Todos nós temos potencial para negar e trair Jesus. Então cuidado com o excesso de confiança. As armadilhas da vida podem nos derrubar. Nós nunca saberemos o que está diante de nós no dia de amanhã. Que armadilhas a vida vai trazer sobre nós. Todos nós podemos cair, inclusive eu, inclusive você. Quem está de pé, cuide para que não caia, diz a palavra de Deus. Nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos pó. Nós precisamos da graça de Deus. Só não pecamos e não caímos porque a graça de Deus está sobre nós. A tentação, ela é forte. O diabo é astuto. E por isso nós temos que cuidar para que a gente não caia. Segunda aplicação: nós devemos ter um coração firme. Um coração disposto a seguir e andar e amar a Jesus. Melhor é um coração de Pedro inflamado de amor que falha, do que um coração de Judas que está frio e tomado pelo ódio.
Melhor é o coração do Pedro, que é falho, do que o coração do Judas, que está cheio de ódio. Porque o coração de Pedro, o amor de Pedro, mesmo tendo falhado, esse amor depois é restaurado. Pedro se reconcilia com Jesus, Pedro se acerta com Jesus e vai ser um grande homem de Deus. Então, entre o ódio frio de Judas no coração e o amor inflamado, porém falho de Pedro, é melhor o amor inflamado mesmo que falho. Terceira aplicação, devemos ter a confiança, devemos ter a convicção de que a mão do Pai nunca ocasiona ao Filho uma lágrima desnecessária. A mão do Pai nunca ocasiona ao Filho uma lágrima desnecessária. A mão de Deus, que estava ocasionando todo aquele sofrimento de Cristo, é porque todo aquele sofrimento era necessário. Se a mão de Deus permite a você derramar lágrimas, essas lágrimas são necessárias. Se a misericórdia e a graça e a autoridade e o poder de Deus permitem a você chorar e derramar lágrimas, é porque cada uma dessas lágrimas são necessárias na sua vida. A mão do Pai não ocasiona ao Filho uma lágrima desnecessária. E último, meus irmãos, é Jesus, não é o homem, quem dirige as coisas. É Jesus quem está no controle das coisas. Não era Pedro, não era Judas, não era aqueles soldados que estavam no controle das coisas. Não eram os sacerdotes, não era o Pilatos que estavam no controle das coisas. Jesus estava no controle de toda aquela situação. Mesmo ele permitindo ser preso, mesmo ele permitindo ir para a cruz, mesmo ele sendo morto, crucificado, ele sempre esteve e ele sempre está no controle de todas as coisas, nos detalhes da sua vida, em todas as realidades. Jesus, estando no controle de todas as coisas, sabe que tudo aquilo que nós vivemos é parte da vontade de Deus. A cruz era parte da vontade de Deus. O sofrimento era parte da vontade de Deus. O Getsemane, a cruz, a dor, fazia parte da vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus sempre nos traz paz. Fazer a vontade de Deus sempre vai trazer paz ao nosso coração. Permaneça sempre fazendo a vontade de Deus. Mesmo que em dores, em sofrimento, em angústias, faça sempre a vontade de Deus. Entregamos ao Senhor, Pai, esta palavra. Queremos ser obedientes, queremos dar ouvidos às suas orientações e crer, Pai, nas tuas promessas, ter compreensão do teu plano, do teu propósito para a nossa vida. Ó Pai, em meio aos sofrimentos e às angústias, queremos estar amparados pelo Senhor e amparados pelos nossos irmãos. Alguém que possa dividir o peso, a carga, o fardo conosco. Ó Deus, sabemos que temos potencial para te abandonar, para te deixar, por isso nos livra disso acontecer conosco. E a receita para isso não acontecer é vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação, ceder às ciladas de Satanás. Que o nosso coração, ó Pai, mesmo que falho, possa estar sempre demonstrando paixão e amor pelo Senhor. E quando nós cairmos, o Senhor possa nos restaurar, como fez com Pedro. Possamos estar dispostos, ó Pai, a voltar à sua presença, a estarmos, ó Deus, novamente assumindo um compromisso com o Senhor. Que a tua graça nos alcance, Pai, que a tua misericórdia nos atinja. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode ficar de pé, irmão?
Em algum momento você tem abandonado Jesus? Em troca de alguma coisa do mundo, você tem deixado Jesus em segundo plano? Ou talvez por algum sofrimento, por alguma dor, por alguma decepção pessoal, profissional, você tem esfriado a sua fé, se afastado da presença do Pai? Olhe para que você não concretize esse afastamento. Peça para que Deus te fortaleça. Ele ocasiona as lágrimas porque são necessárias. A mão do Pai não ocasiona nenhuma lágrima desnecessária para os seus filhos. Vamos perseverar, irmãos, vamos permanecer vigilantes em oração, para não cairmos no sono, na apatia espiritual. Que Deus possa nos trazer a sua presença. Coloque sua vida diante do Senhor neste momento, faça uma oração a Ele. Se comprometa com o Pai nesta noite. Se comprometa.